Shalom a todos, sou Horai Tovim, que a Arma nos abençoe, no nome do nosso Mashiach, Yahushua HaMashiach, e hoje nós vamos fazer uma paraxá de 2 versos que dá o que falar. Todos nós que estamos em restauração, nessa paraxá de Bahar, no monte, todos nós sempre buscamos a restauração de todas as coisas. Em 1995, eu fui levado para uma comunidade efraimita, uma igreja, e eu comecei a aprender ali algumas coisas, não conhecia nada de escritura, eu nem sabia das minhas origens judaicas, da minha família Fenuto Biasi, que foi mantido em segredo pela minha mãe, pela minha bisavó, e depois de uma vivência nesses anos todos, que minha mãe sentou comigo e conversou sobre a minha origem israelita, ainda que ela nunca foi ensinada os caminhos da Torá, mas ela guardava, ensinava, a mãe dela, a avó dela ensinava para ela a Torá na casa dela, quando ela morou um tempo com a minha bisavó, e aí eu descobri que ela conheceu que nós éramos judeus, israelitas. Isso foi um choque, porque nós já seguíamos a maioria das coisas da Torá, mas a gente não sabia que a gente era de origem israelita. E o que aconteceu? Lá nessa comunidade efraimita, nessa igreja, a gente se deparou com muitas coisas que era de caráter, né? Os líderes lá só dando valores a ricos, né? Inclusive um deles é deputado federal hoje, né? E depois eu fui para uma comunidade efraimita, uma igreja árabe, onde eu fiquei lá por 8 anos. E lá eu comecei a estudar profundamente sobre as escrituras. E eu tive que, um dia, tomar uma decisão de seguir o meu caminho natural ou ficar ali agradando as pessoas. Então, a minha caminhada, eu falo por mim, eu não posso falar por você. Mas eu falo por mim, tem pessoas que vão ver esse vídeo e me conhecem. Tem pessoas que nem estão comigo mais hoje, mas sabem que eu estou aqui, eu estou falando a verdade. Porque eu não minto, entendeu? E eu ensinava a Torá, e depois que eu conheci que eu era israelita, pela minha mãe, que ela conversou comigo, que era de origem judaica, pela família Fenuto Biasi, eu fiquei estarrecido, porque por isso que eu estava querendo restaurar a fé. E aí eu comecei nessa caminhada sozinho, e até hoje eu tenho caminhado buscando a restauração da minha casa, da minha vida, né, da minha fé israelita, como todos nós estamos buscando a restauração. Então, quando a gente quer seguir a primeira coisa da Torá, quando a gente se converte, a gente quer guardar o Shabat, ou o sábado, como você conhece. E nesses anos também nós passamos nesse grupo israelita, eu fiz depois uma yeshiva de 6 anos, o meu líder e instrutor Yosef Moshe Koniuchovsky, na qual eu tenho um certificado do diploma aqui, entendeu? Mas para mim, papel não vale nada, mas é mais para as pessoas, né? Mas para mim, o que importa é a minha comunhão com o Criador, tanto que vocês nunca me viram falar sobre isso. E hoje estou 13 anos com o meu instrutor, fazendo parte da NIA, da Nazarena Israelita América, né? Ou a antiga IAT, que é seus braços para Israel, Your Arms to Israel, na qual eu faço parte hoje do grupo de líderes no mundo. Então, aqui no Brasil, eu represento a minha congregação israelita, né, da IAT, ou NIA, né, Aliança Netzarim Israelita, né, fica nos Estados Unidos da América. E, nesse tempo todo, eu achei que a confusão só estava dentro da igreja dos efraimitas. Mas quando eu vim por lado de cá,
eu vi que o buraco era muito mais embaixo, muito mais embaixo. Eu achava que todo mundo seguia a mesma coisa, eu não sabia que tinha tantas coisas diferentes, eu não sabia que tinha Torá oral, Talmud e Cabala, eu não sabia que tinha calendário judaico, eu não sabia que tinha Talmud, eu não sabia que tinha Mishnah, eu não sabia nada dessas coisas, eu ia pela Torá. Então, quando eu me deparava com o ensino que eu não conhecia, eu ia perguntar para judeus quando eu morava em São Paulo, que eu congreguei algum tempo em sinagogas em São Paulo, até mesmo no Rabat, eu cheguei a frequentar algum tempo, não na sinagoga, mas nas comemorações, porque eles não recebem gente, mas eu ia nas comemorações, então eu já era conhecido por algumas pessoas lá, e eu não entrava em detalhes sobre a minha vida, até porque eles não davam muita atenção para mim, né? E depois eu fui numa sinagoga messiânica, duas sinagogas messiânicas, ficavam em São Paulo, e aí eu conheci os nazarenos através do grupo Torá Viva, inclusive o fundador desse grupo, não crê mais no Machia, ensinava e traduzia todos os escritos dos nazarenos, e eu continuei com a minha vida e conheci o meu líder instrutor. Quando eu vim desse lado, todos que vieram desse lado, quem era judeu tradicional e crê no Machia hoje como meu instrutor, ele trouxe bagagens do judaísmo tradicional. E eu lembro que na época eu conversava com ele e falava assim: olha, o senhor quer ter uma unidade com os judeus em Israel? Eu somente concordo, mas esse calendário, essas coisas aí, tem coisas que não batem. Eu falei, não, eu sei, mas a gente precisa ter unidade com os judeus e etc. Isso há anos atrás. Hoje, ele não pensa mais assim, porque ele descobriu que os tempos de restauração de todas as coisas depende da nossa mudança. Então, se eu não mudar, eu não restauro. Então, eu não trago a vinda do Mashiach. Então, não adianta eu querer agradar o judeu ou o cristão a vida inteira, se eu não sigo as escrituras. Porque quem segue as escrituras fica isolado, principalmente quem é um judeu como eu, que não faço parte de sinagoga, não faço mais parte de nenhum grupo judaico, até nem sou mais em São Paulo, e comecei a estudar a Torá mesmo, estudar hebraico e etc. E aí eu vi que os negócios, que os ensinos são muito complicados, porque tudo que nós temos base hoje vem do judaísmo. E quando é judeu messiânico, ele pega a base do cristianismo, então ele mistura o judaísmo e o cristianismo. O judeu mistura a Torá oral, Talmud, Cabala, Mishnah e etc. E o cristão, o judeu messiânico, ele mistura judaísmo com cristianismo e dá o messingélico, que é uma mistura dos dois. E eu nunca me adaptei. Eu ia numa sinagoga que quando o rabi não estava lá, quem pregava lá era um pastor batista. Eu falei, mas que história é essa? Entendeu? E tem que ter pastor aqui. Aí eu descobri que eles eram unidos com a Batista nos Estados Unidos, por causa de grana e etc. O cara é gente boa, a sinagoga deles estão até lá hoje, etc. Enfim, eu não estou falando mal das pessoas, estou falando do que eu via dentro da Torá, as pessoas queriam seguir uma linha que não batesse de frente com ninguém. E aí, quando eu vi que é impossível você viver num lugar desse sem bater de frente, porque você quer seguir a verdade, eu fiquei só. Então, aí eu conheci o meu instrutor, fiz 6 anos de yeshivá, aprendi, estamos aprendendo, e eu vejo quão importante é quando a pessoa ensina a Torá. Por que o nosso canal aqui, que ensina a Torá, a gente não tem muitos acessos? Eu não quero, entendeu? Porque é poucos que é Torá. Agora você vai um canal cheio de purpurina, de luz, de câmera, de ação, tá cheio de gente lá. Canal de conspiração é um bando de marimbondo naquele lugar. Mas quem quer aprender a Torá não fica aqui. Eu pus um bannerzinho para ficar mais bonitinho aqui atrás, mas eu não precisava nem isso, mas porque a gente defende as duas casas de Israel, né? E é o maior ensino das escrituras, que o messiânico não segue, o judeu esconde, né? E o cristão inverte tudo. Para ele é Israel. E Israel representa Yahudá e Efraim, que é os judeus e cristãos que vão se unir e precisam tirar esses ensinos pagãos de dentro de suas casas. Na casa de Judá, judeus, e na casa de Efraim, dos cristãos. Então, como que eu vou ficar no meio desse negócio? Se eu sei que está errado um lado e errado o outro, como é que eu fico no meio? Ou eu fico na verdade ou eu sou morno. Então, eu preferi seguir a Torá.
E a paraxá de agora que nós vamos ler de Bahar são 2 versículos. Ontem eu li o 25, né? E hoje eu vou ler o 26. Puxa, mas é 2 versículos, não dá nem os 5 minutos falando. Isso aqui dá anos de estudo. Porque Yahweh, ele instituiu um calendário da criação. E esse calendário da criação não é mais o mesmo calendário gregoriano, que é o mesmo daqui do Ocidente, não é o calendário judaico, pela lua, que o calendário israelita era solar, e virou o quê? Se perdeu. E o Criador ensina o seguinte, eu vou ler para você esses 2 versículos, e já vou ler o que eu quero mostrar para vocês. Ó, não fareis ídolos, nem imagem de escultura, nem vocês vão erguer imagem e colocá-la de pé, nem vocês montarão qualquer imagem de pedra em vossa terra, para se curvar a ela, porque eu sou Yahweh, vosso Elohim. Não se poderia fazer imagens para se curvar. Não, como é que se fala? Quando você faz decoração é uma coisa, quando você faz imagem para adorar é outra coisa. Então o Criador não queria. E olha o que ele termina na Parashá de Bahar, na Torá. Vocês guardarão os meus Shabbatot, descansos, ó. E vocês vão reverenciar o meu lugar Kadosh, que é o templo. Ani Yahweh, ou eu sou Yahweh. Vocês vão guardar o Shabbatot, que são todas as comemorações. Primeira nós já lemos aqui, que é o Shabat, e vocês vão reverenciar. Vamos ver esse versículo no hebraico, Levítico 26, 2. Vamos ver aqui. Levítico 26, versículo 2. Como é que está essa palavra aqui em hebraico? Reverenciar, ok? 26, 2. Vamos lá. 26, 2. Vou pegar aqui o hebraico e vamos ver aqui, ó. Olha só. Lembra que nós falamos do Mashiach em todas as parashiot? O Aleph Tav, o meu Shabat, olha só. Quem está aqui? A Rushua de cara, ó. O primeiro e o último. É o que você aprende quando você faz estudo de gematria israelita. Que é uma das únicas palavras que não tem tradução no hebraico. Eles colocam como o, a, os, as, tá? Mas isso é o hebraico moderno. No hebraico paleo, não se sabia o que é o Aleph e o Tav. O Aleph e o Tav é o primeiro e o último relacionado ao próprio Criador Yahweh, que está em Isaías. Se você digitar aqui, vou pôr aqui, ó. Eu sou o primeiro e o último, ó. Eu sou o primeiro e o último. Vou pôr aqui, Isaías, só para você ver. O próprio Criador, Isaías 44. Aqui, ó. Isaías 48, vamos ver isso aqui. 44, vamos pegar isso aqui, ó, qualquer site aqui para você entender. Aqui, ó. Aqui, ó. Isaías 44, 6. Tá aqui, ó. Não sei lá que site que é esse aqui, mas só para você ver que tá nas Bíblias assim. Assim diz o Senhor, que é Yahweh, Rei de Israel, seu Redentor, ó, o Senhor, que é Yahweh dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Deixa eu aumentar aqui. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim, quer dizer, do lado de fora de mim, quer dizer, o Criador tem lado de dentro, você vai entender isso aqui. Fora de mim, ou diante de mim, não existe outro Deus. Eles colocam Deus aqui, mas é Elohim. Primeiro e último, em hebraico é Aleph e Tav. Então, tudo que está o Aleph e Tav é relacionado ao Criador. E o mais interessante disso tudo é que quando você abre aqui no livro de Apocalipse 2:8, ó, tá aqui, ó, tá até um estudo aqui, eu não sei de quem que é isso aqui, ó. Eu só estou pegando para você ver o verso, tá? Para você não falar que eu estou usando só a nossa escritura. Qualquer escritura fala isso. Fala assim, um anjo da igreja, que não é igreja, é congregação, de Esmirna, que escreve. Isto diz o primeiro e o último, ó, em relação a Isaías, que foi morto e reviveu. Apocalipse 2:8. Então, quando eu vejo todo o Aleph Tav aqui, em quase todos os versículos da Escritura, ali está falando do Messias. Então, o Messias que deu o Shabat aqui, ó, vou traduzir em português para você entender.
Olha só. Meus Shabbatot você deve manter. Meus quem? Do Aleph Tav, porque o Mashiach é o descanso verdadeiro. Ele que fez o Shabat para nós. Então aqui está mostrando, por isso que lá está no Novo Testamento, quando a Brit Hadashah, como você conhece, que ele diz assim, que Yahushua é o Adon do Shabat, ou é o Senhor do Shabat, ou é o dono do Shabat. Por quê? Porque foi ele que descansou no Shabat. Porque Yahweh em espírito, ele não descansa, ele não tem forma. Mas a forma de Yahweh visível, que nós somos a imagem de um corpo, é o corpo do Mashiach. O Mashiach foi inspirado para ser a forma de Adam. Esse corpo que você vê aqui é o corpo que tinha o Mashiach, mas não em pecado, antes de pecar. Então, quem está dando aqui? O Shabat, que está falando para guardar os meus Shabats, é o Aleph Tav. Então, o Mashiach, que é a manifestação de Yahweh, está ensinando que tem que guardar o Shabat. Ó, meu Shabbatot, descansos, você deve manter, e o meu santuário, reverenciar. O que é reverenciar? Está escrito aqui, tiraú. Tiraú em hebraico, vamos ver aqui o que é tiraú. Tiraú vem do verbo yare, ok? Que é to fear. Vamos ver aqui, vamos traduzir isso aqui. Vamos pegar isso aqui, ele não está traduzindo. Vou pegar um outro dicionário aqui. Tradutor Google. Só para você ter noção de como que se aprende Torá, tá? Não é você ler, não. Tem gente que lê 70 mil vezes aí e não entende nada. Um pouquinho inglês para português. Ele vem um pouco o espanhol. Assustar, ó. É algo que assusta. É como se fosse um susto. Ó, presta atenção. O Shabat, ele assusta, meus irmãos. Por que ele assusta? Porque ele foi dado por Yahweh. Quando você se depara que você tem que guardar os meus Shabbatot, que é da raiz, e reverenciar, que é a palavra aqui, ó. O reverenciar é tomar um susto, é se assustar ou se deslumbrar com o lugar kadosh, que é o templo, porque ele liga o Shabbatot, que é todas as comemorações, primeiro é o Shabat, com o templo dele. Então, hoje, nós não temos como mais guardar essas comemorações propriamente dita, porque além de serem Yerushalayim, não tem o templo. Mas nós somos o templo de Yahweh e nós que guardamos hoje. Você está entendendo? Então, o mais interessante disso, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Também está escrito aqui em Apocalipse 1,17, quando vi, caiu aos seus pés como morto, ele colocou sobre a sua destra, né? Ou a sua mão direita, dizendo, não temas. Ani, ó, eu sou o primeiro e o último. Tá vendo aí? Olha só, ele é o primeiro e o último. Então, Apocalipse 1,17, 2,8, 46, 44, 6. E todos os versos que mostram o Aleph Tav, aqui em hebraico, para você ver. Vamos colocar aqui de novo. Aqui, ó, em hebraico. Vamos voltar. Tá vendo aqui? Todas as vezes que você vê o Aleph Tav, não tem tradução, ó. Então, no nível Sod, tá falando o Messias. Por isso que o mundo foi feito, se você pega. Vamos ver aqui, ó. Você vai pegar aqui. O Messias aparece em Gênesis capítulo 1:1. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Gênesis Bereshit 1:1. Ó. Tá aqui, ó. Bereshit bara Elohim et. Ó. No princípio, ou em princípio, criou Elohim, ou as manifestações do poderoso, quer dizer, ele se manifesta de várias formas, né? O Elohim, que é plural, não é El ou Al, em hebraico, que é singular, Elohim é plural, quer dizer, as manifestações do Aleph Tav, ó. Então, essa manifestação aqui do Aleph Tav criou os céus e a terra. Então, quando você vê João 1, capítulo 1, o mundo foi feito por ele, lá, João 1, se eu não me engano, 14, 15, 16, o mundo foi feito por ele. E o mundo não conheceu. Por quem? Pelo Aleph Tav. Então, aqui nós provamos que quem fez o mundo foi o Aleph Tav, como diz a Torá, que o Elohim Aleph Tav fez os céus e a terra. Porque Yahweh não fez em si
mas ele encaminhou essa função de fazer e obedecer e criar o planeta ou criar o universo através do seu Aleph Tav, ok? Então, quando você vê aqui que vocês têm que guardar o Shabbatot, você tem que saber contar, você tem que saber uma noção de calendário. E vocês vão reverenciar, olha aqui, ó. Vamos ver onde é que ele está. Onde está? Aqui, ó. E vocês vão reverenciar. Acho que. O que aconteceu aqui? A Shemot saiu, irmãos. Vamos ver aqui. Vaikra 26. Vamos voltar aqui. Vaikra 25. Aqui, ó. 26. Aqui, ó. Compre mais. Vamos dar um compre mais. Poxa, voltou de novo? Não entendi isso aqui, não. Tá de brincadeira com o tio, né? Vamos ver aqui. A pecinha atrás do computador também não entende muita coisa. Mas faz parte. Nós somos teimosos. É uma coisa que nós somos, irmãos, do nosso grupo é teimoso. A gente vai atrás e a gente não desiste, sabe? Tem pessoas que desistem e vão para a maioria. Nós não. Ficamos sozinhos e esperamos, ok? Uma revelação dentro da própria palavra dos nossos líderes, né? Devarim, Bamidbar, coisa chata isso aqui, hein? Bamidbar, aqui, acho que já deu. Vaikra, onde está Vaikra? Vamos lá. Aqui, 26. Não vai sumir mais não, hein? Nem vou dar mais contra mais para você enxergar mais nítido. Senão vai voltar para aquela tela. Vocês guardarão os meus Shabbatot e reverenciareis o meu lugar Kadosh. Você vem aqui no hebraico, Levítico. Levítico 26, 2. Levítico 26, 2. Quem está aqui? O Aleph Tav, o que fez o Shabat, que descansou no Shabat. Ó. Tá vendo aqui? Então, tudo bem, nós já sabemos, fantástico, isso é fantástico mesmo. Entender quem fez o Shabat foi a Yahushua, através da ordem de Yahua, do seu pai, e ele descansou, né? E o meu santuário reverenciará, diz Yahua, ok? Então, Yahushua, ele instituiu as comemorações, porque o pai ensinou desde o livro de Gênesis, ok? E o santuário dele hoje, que não é mais o templo, somos nós. Nós somos o Beit, a casa de Yahua, ok? Onde ele estaria conosco. E ele teve o templo dele também, quando ele esteve na Terra, o Mashiach, no ano 4000, um jubileu do ano 4000. Ele esteve aqui na Terra e ele tabernaculou, ele estava naquele corpo, ele se fez aparente, ele se apareceu para a humanidade em aparência humana, ok? Então, tudo bem, sabemos que o Mashiach fez os céus e a terra, bendito é o teu nome, e a Yahushua criou os céus e a terra, isso é fantástico, quem é da escola dos Netzarim aprende a Torá. Agora, como que eu vou saber quando é o Shabat, quando que começa o dia, quando que começam os meses, como se é o calendário solar, lunar? Essa é a maior bomba que nós herdamos do judaísmo tradicional, porque quando eles pecaram grandemente, lá na Babilônia e na Grécia, diz o Criador que eles tirariam os dias, as comemorações, as alegrias, e o Shabatot ele não receberia mais. Então eles se perderam. Quando foi destruído o templo, ninguém sabia mais como contar os dias, os meses e os anos, até o tempo de restauração de todas as coisas. Então, como que nós sabemos quando é o Shabat? Ah, o judeu guarda o sábado no pôr do sol. Os adventistas copiam dos judeus, né? Os anabatistas copiavam dos judeus, e etc. Mas será que os judeus guardam o sábado da forma que a Torá ensina? Os judeus, eles até idolatram, colocam regras pesadas no sábado.
Mas quando começa o dia? Aí tem uma outra preocupação. O judaísmo tradicional instituiu o calendário lunar, então o dia começa pela noite e pelas fases da lua. E aí você vê relatos no Talmud, em vários documentos dos judeus, que eles observavam a lua nova para poder começar os meses. Só que na Torá, o calendário era solar, ninguém observava a lua. Então, é a prova que o judaísmo ortodoxo, pelos manuscritos do Mar Morto, por estudiosos em Israel, que nem são do nosso grupo, são judeus, já postamos sobre isso, que eles mesmo falam que não seguem mais o calendário como era nos dias que tinha o templo, porque os sadoquitas que guardavam o segredo do calendário, sabiam contar, e eles que anunciavam o calendário para a nação de Israel. Então, como que nós hoje vamos guardar algo se nós não sabemos como que se guarda e que dia que é? Então, para isso, existe o quê? Pessoas que estudam neutras, que não são do judaísmo tradicional, não são messiânicas, não são adventistas, não são sabatistas, que eles vão pesquisar nas escrituras quando começa o dia. Então, já é comprovado pelos manuscritos do Mar Morto que o judaísmo absorveu o calendário lunar da Babilônia. E lá começou o Shabat lunar. Ele seguiu o Shabat lunar. Esse que o povo segue hoje, que nós seguimos um tempo, um ano e pouco, nossos instrutores foram estudar e começamos a guardar esse Shabat lunar, analisando ele. Mas tinha sempre 2 dias de diferença, porque o mês lunar tem 28 dias. E na Torá só tem mês de 30. Então tinha alguma coisa errada. E o pior, na Torá só tem 12 meses. No calendário lunar tem 13 meses. Porque a lua, quando começa o mês, no 12º mês, no dia 15, você não pode anunciar a lua nova dia 15. Você tem que esperar dar o final do mês, e entre o 13º mês, que já seria a VIP, e aí seria o 13º mês. Então, quer dizer, as pessoas comeram um mês, então já não tem mais a comemoração os dias. O judaísmo começa o dia pela noite, seguindo o calendário gregoriano, ou da Grécia, como se estiveram na Grécia, de 24 horas. Aí veio também o calendário gregoriano, veio o juliano, o gregoriano, ele segue o dia de 24 horas. Natural, o dia tem 12 e a noite tem 12. O período tem 24. Por isso que você fala, lembra-te do dia de Shabat. O dia começa quando o sol sai e não quando o sol se põe. Então, no calendário solar, o dia começa pelo amanhecer. No calendário judaico tradicional, o dia começa ao pôr do sol. E é 24 horas. Entendeu? E aí você não vai ver ninguém na Torá guardando a parte noite. A noite se dorme. Tanto que o Mashiach falou, o dia não tem 12 horas? E a noite não tem 12 horas? Na verdade, quem anda de dia não tropeça. Por quê? Porque à noite ninguém faz nada. Não começa Shabat pela noite. Ele se prepara a noite toda para amanhecer. Que é o que fazia quando vinha o maná, que vinha no deserto. O pessoal pensa que quando escurecia, eles já não podiam mais trabalhar. Não, eles podiam fazer a comida à noite, fazer o fogo, mas não poderiam fazer o fogo no amanhecer do Shabat. Porque se proíbe de acender fogo nas habitações no dia de Shabat, porque o fogo à noite já tinha. Ok? Então, como que nós vamos entender isso? Nessa semana, nesses 3 anos que nós estamos estudando sobre o calendário de Enoque, com PhDs em Israel, Rachel Elior, Avidigor Shinan, vou colocar a foto deles aqui para você ver quem são essas pessoas. São os judeus, Rachel Elior, Rachel Elior? Isso aqui, ó. Rachel Elior. Vamos ver a foto dela. Aqui, ó. Essa senhora aqui, deixa eu clicar aqui. Essa senhora aqui, ela simplesmente é PhD. Você digita aqui, Rachel Elior Notícias. Rachel Elior, todas, vamos ver aqui. Rachel Elior. Olha quem que é essa mulher. Eu vou traduzir aqui para vocês. Rachel Elior, nascido em 28 de dezembro de 49, é um professor israelense de filosofia judaica da Universidade Hebraica de Jerusalém. Em Jerusalém. Israel, seu principal assunto de pesquisa tem sido história do misticismo judaico inicial, que ela pesquisa
toda a parte litúrgica, misticismo judaico. E nesse misticismo, essa senhora é PhD em descobrir que os manuscritos do Mar Morto não foi essênios, eram os Zadoquitas, ó, filhos dos renegados de Sadoc, ó, que ela vai explicar aqui, que tinha um calendário solar, que tinha livros como o livro de Enoque, livro de Achar, livro de Jubileus, que falavam do calendário solar, que o judeu não quis colocar no Tanar, porque era contra o que ele cria, o judeu ortodoxo. Então, essa mulher, que é uma judia, ela prega no mundo inteiro, você vai ver aqui, ó, ela prega isso no mundo inteiro, que o calendário e que o judeu está seguindo está errado. Olha só, essa mulher tem coragem, ela é uma judia da Universidade de Jerusalém, e tem a Vidigor Shinan, que também faz parte desse pessoal da Universidade de Jerusalém, ó, a Vidigor Shinan, ó, Vidigor Shinan, vamos ver quem que é ele. Todas, ó, a Vidigor Shinan, aqui, ó, a Vidigor Shinan, vamos ver quem que é esse irmão aqui. Aqui, ó, a Vidigor Shinan, ó quem que é. Vou mostrar para você. É o que confirmou que nós cremos é verdade, porque ele também descobriu nos manuscritos do Mar Morto. São judeus, não são messiânicos, não são nazarenos, não são cristãos, são judeus tradicionais, que estão batendo pesado contra o calendário judaico de se começar o dia pela noite, de ter um mês, o calendário lunar, que é solar, e várias outras tradições. Esse rapaz aqui bate pesado na condição do judaísmo tradicional que adulterou as escrituras. Professora Vidigor Shinan, nascido em 46, em Israel, completou todos os seus graus acadêmicos na Universidade Hebraica de Jerusalém, ó, onde mantém e ensinou o departamento de literatura hebraica e onde se aposentou em 2012 como professor titular. Seus campos de pesquisa incluem Sefer Haggadah e a Midrash, traduções em aramaico da Bíblia e do Sidur, ó. Ele escreveu 10 livros, aproximadamente, 140 artigos nesses campos, em hebraico e inglês. Nas últimas 2 décadas, ele esteve profundamente envolvido na disseminação da cultura israelense no público em geral, em Israel e no exterior, através de palestras em várias estruturas, educação continuada, seminários para professores e publicações científicas populares, como Pirkei Avot, um novo comentário israelense. Ele atua como consultor acadêmico da Fundação Avichai e para Beit Avichai, participando de muitos eventos da Beit Avichai, é responsável pela produção de livros dentro da estrutura da Biblioteca Avichai. Então, esse irmão aqui, a Vidigor Shinan, que eu vou mostrar para ele, para vocês depois, que ele detona o judaísmo ortodoxo, diz que eles mudaram, introduziram muitas coisas erradas, também ensina que a tradição judaica ortodoxa não bate com a Torá. Então, quando a gente vai ensinar qualquer coisa... Ah, eu não mostrei, né? Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. A Vidigor Shinan, tá vendo aqui, ó? Esse rapaz aqui, que é o da Universidade de Jerusalém, e eu vou ver o Rachel Elior. Cadê a Rachel? Vem cá. Essa irmã entrou em contato com o nosso instrutor, e ela confirmou que nós estamos seguindo o calendário mais aproximado da Torá. Quando a gente ouviu isso, a gente caiu duro, porque essa mulher é judia, ela não é messiânica, ok? E essa mulher aqui, ó, a Rachel Elior, ensina que o calendário é solar, que era o livro de Enoque, era canônico, os Jubileus, e o livro de Achar, que o judeu retirou das escrituras, porque fala contra o calendário que eles seguem. E nós, como a gente gosta de polêmica, nós queremos seguir a verdade. Então, assumimos esse calendário e tomamos pedrada. Não estou nem aí quem dá pedrada. Eu quero saber quem quer seguir a verdade. Não tem Shabat lunar, o dia não começa pela noite, não existe calendário lunar, não existe as comemorações judaicas, não é da forma judaica. Tudo foi mudado. E esses dois batem pesado nisso. E aí, nós já estávamos estudando sobre o calendário solar de Enoque e encontramos esses 2 diamantes em Israel, que por mais que eles pregam contra o judaísmo e suas práticas, por eles serem judeus, eles são respeitados, porque eles falam cientificamente, historicamente. Não tem ninguém. Aquele boca aberta lá do Adventista, aquele moreninho, que fala de ciência, eu esqueço o nome dele. Ele diz que foi
no encontro de Rachel e Lior, e ele não teve coragem de dizer que o calendário é solar. Eu vi um vídeo dele na internet, e ele falou dela, Rachel não sei o quê, e ela fala do calendário, dos manuscritos do Mar Morto, mas se ele falar a verdade, que o calendário do pôr do sol do judeu, que do adventista, não começa no pôr do sol, ele ia tomar bomba lá, ia perder o amor lá na adventista, porque ele ia ter que ensinar que esses novos, essas pessoas que estão descobrindo esses manuscritos do Mar Morto, estão traduzindo e vendo o que o judaísmo alterou, eles criaram também o calendário lunar, que a adventista segue. E aí ele não teve coragem de falar isso. Eu esqueço o nome dele, eu vou achar esse vídeo, que eu vi uns tempos atrás, que ele está dando uma palestra, ele fala que foi lá em Israel e viu essa Rachel e Lior. Só que ele não falou que ela segue o calendário solar, que não existe 13º mês, que o dia não começa pelo pôr do sol. Porque se ele fala isso, ele perde o amor todinho lá dos White, né? Da Adventista, dos Ellen White da vida. Mas nós não temos Ellen White, Rabinos White, Reverendos White, nós temos Yahushua Hamashia, o Aleph Tav, para nos ensinar, ok? Então eu vou mostrar para você essa última confirmação que nós tivemos essa semana, que eu postei para o pessoal do nosso grupo, que o nosso instrutor passou para a gente. Ó. Semana moderna confirmada, inalterada pelo calendário solar de Enoque. Pelo calendário solar de Enoque, esse 7º dia, que é o sábado, que a gente tinha dúvida se ele era ou não era o 7º dia, porque a maioria está ensinando que não é, se você não estiver seguindo o calendário solar de Enoque, ele não bate. Agora, no calendário solar de Enoque, sempre vai cair no sábado. Quer dizer, o Criador não permitiu que o Shabat fosse perdido, como a gente achava que estava perdido. Olha só, Shalom. Prova irrefutável de que a semana moderna... Deixa eu colocar aqui de novo. Vou aqui compartilhar. Aqui, ó. Semana moderna confirmada e inalterada pelo calendário solar de Enoch, por Moshe Yosef Kunichowski, que é meu instrutor há mais de 12 anos. Shalom. Prova irrefutável de que a semana moderna, mesmo com os nomes pagãos, nunca mudou desde o Jardim do Éden. Puxa, isso é uma bomba, porque os caras que defendem Shabat lunar, como a gente guardou quase 2 anos, também falava que o sábado não era o 7º dia da semana. Aí quando a gente viu a besteira que era seguir o Shabat lunar, que não era pela lua, porque nós não tínhamos conhecimento do calendário dos manuscritos do Mar Morto, porque não sabíamos desses irmãos lá de Israel, que eles não estavam ensinando ainda, isso veio à tona faz uns 4 anos, entendeu? 3, 4 anos. E a gente está seguindo isso aqui há mais de 7 anos. 8 anos atrás a gente sabia do Shabat lunar. Todos os estudos de Shabat lunar foi eu que traduzi. Então a maioria que estão seguindo o Shabat lunar aí é um estudo que nós traduzimos, tá? Então, aí nós vimos que tinha problema nesse calendário. E a gente partiu para o conhecimento da Torá. Prova irrefutável de que a semana moderna, mesmo com os nomes pagãos, nunca mudou. Desde o Jardim do Éden. Como isso? O que os hebreus chamam, por exemplo, de Yom Shlishi, é confirmado como nossa terça-feira moderna. Ou quando diz Yom Shani, ou Shani, nossa segunda-feira moderna. Quer dizer, só muda em hebraico, mas é o mesmo dia da semana. Como nós podemos ter certeza disso? Poxa, estudamos 15 anos e ainda estamos estudando. Se não fosse os manuscritos do Mar Morto, não fosse os livros de Enoque, Jazar, Jubileus, se não fosse saber sobre toda a Torá que não tinha adulteração, você nunca vai conhecer os erros e os problemas de tradução do Tanar. Tem judeuzinho aí sem vergonha, descendo a lenha aí, falando que é para jogar o Novo Testamento fora, que não presta. Eu vou falar a mesma coisa para você, se você for partir para esse lado ignorante, joga o seu Tanar no lixo, sua Torá, tá tudo errado. A tradução maçorética traduziu tudo errado. Por isso que o projeto Verdadeiro Nome foi o que foi neutro. A gente entrou no mercado para mostrar essas traduções todas que ninguém conhece. Mais de 1000 versículos adulterados, tanto no Antigo Testamento como no Novo, ok? Olha só. Como nós podemos ter certeza disso? Tem que pesquisar, tem que saber, na verdade? Francamente, o nosso instrutor falando, por 30 anos mais, não podíamos ter certeza sobre isso. Então, nós seguimos um calendário aproximado. Mas, graças aos manuscritos do Mar Morto, eles registraram a fase da lua cheia para cada Torá do mês solar.
Opa! Toda vez que tem lua cheia, ele mostra uns dias antes quando vai ser o início do mês. Isso foi encontrado no calendário solar dos manuscritos do Mar Morto. Como você pode ver no gráfico abaixo, que eu vou te mostrar já já, eles registram a lua cheia, ou Rodesh, que no calendário lunar é Rosh Rodesh, que é lua nova. Não existe essa palavra lua nova em nenhum dos manuscritos do Antigo Testamento. Quem colocou lua nova em português, ou Rosh Rodesh em hebraico, ele adulterou, porque nem no hebraico, quer ver, ó, eu vou digitar aqui para você, ó, só para você ter uma ideia. Versículos de lua nova, a Bíblia, só para você ver. Ó, lua nova, aqui, ó. Todos os versículos aqui, ó. Tocai trombeta na lua nova, tá na sua Bíblia aí, ó. No tempo apontado da nossa solenidade. Salmo 81:3. Eu vou abrir um desses. Tem um monte aqui, ó, milhares aqui, que não fala lua. Nenhum dele fala lua. Só que como a tradição judaica é seguir o calendário pela lua, eles colocam o início do mês que tem que ver a fase da lua. Tanto que tem pessoas hoje que seguem a lua escura para começar o mês, outros seguem a lua crescente, 2 dias depois da lua escura ou 3, e tem outros que ainda que seguem a lua cheia como início do mês, quer dizer, virou uma bagunça da lua. De onde veio isso? Da Babilônia, que os judeus ortodoxos trouxeram de lá, porque o calendário das escrituras, não é o que estou dizendo, sempre foi solar. Vamos abrir aqui em Salmo 81:3. Terrilim, vamos ver aqui, ó. 81. Vou pôr aqui, ó. 81:3. Não está escrito lua nova. Em nenhum lugar que você lê na Bíblia, lua nova, está escrito lua nova. Só existe um lugar que está Rosh Rodesh, que é Rosh é cabeça, e Rodesh, ou Rodashim, é cabeça dos meses, que é a Aviv. A Aviv é o marcador dos meses. Por isso que é o primeiro mês do ano, que o judeu segue no mês 7. Né? Aqui, ó. Olha as traduções. Preste atenção. Nas Bíblias, em todo mundo, traduz o quê? Barrodesh, ó, na época da lua nova, ó. Vamos ver o que é Barrodesh em hebraico? Olha só. Não está escrito lua, está escrito Rodesh. Não está nada com lua. A tradição colocou como lua nova. Olha aqui, ó. Vai traduzir, 1, 2, 3, ó. Lua nova. Isso não existe porque não tem essa palavra. A palavra para lua é Yarer, ok? A palavra para lua é Yarer. A tradução para Rodesh, que é início, que é um mês, ó. Nada mais que isso. Tudo que você vê lua nova na sua Bíblia, está escrito mês. Tudo que você vê Rodashim, ou meses, é meses. Só um verso que está escrito Rosh Rodashim, o único que as pessoas colocam como cabeça do ano. Eles não colocam lua nova, por mais que eles sabem que eles seguem a lua nova, mas é cabeça do ano. Sabe qual que é? Êxodo 12, vou mostrar para vocês, 2. Um versículo que fala Rosh Rodashim. Não fala lua nova, fala cabeça dos meses, porque o judaísmo absorveu isso da Babilônia, ok? Então, só um pouquinho em hebraico. Vai aparecer aqui, ó. Ó, Barrodesh. Olha só. Nós não lemos agora lá em 81:3 que eles põem na lua nova? Só que Barrodesh é mês, ó. Aqui eles já não colocam lua nova, ó. Eles colocam mês. Tá vendo aí? Chega a colocar aqui, ó. Na lua nova. Isto é, Razé, Seolahem, Rosh, Rodashim. Olha só. Não é lua nova, é mês, ó. Barrodesh, Razé, Lahem, Rosh, Rodashim, ó. Rosh é começando, ou cabeça, ou início. E Rodashim, que é plural de Rodesh, que é mês, é meses, ó. O começo dos meses. Que o judaísmo começa com a tal da lua. Por isso que está escrito no livro de Achar, Jubileus e Enoque, que ele profetizou lá que o mundo estaria em condenação total, porque estaria seguindo a lua como
marcador dos meses. E na Lua, ela só tem outra função. Qual que é a função da Lua? Voltamos aqui. Ela mostra o início dos meses sempre uns dias antes de começar o mês novo. Por isso que está aqui, ó. Como você pode ver no gráfico abaixo, que eu vou te mostrar, eles registram a lua cheia de Rodesh, início do mês 8, caindo em Yom Shilishi. O que é Yom Shilishi? Dia 3 da semana hebraica, ou terça-feira. Vamos lá ver se está isso aqui mesmo? Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, mês 8. Olha só. Full, aqui está em inglês, tá? Aqui em português, ó. Sunday, Monday, Tuesday. Terça-feira. A lua cheia. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu aumentar aí. Deixa eu aumentar para você ver aí. Mais um pouquinho. Vamos lá, mais um pouquinho. Se não tiver mais que isso aqui, irmão, procura um oculista urgente. Você tá precisando de óculos. Ok? Aqui, ó. Full é lua cheia. Terça-feira. Ok? Isso é dia... Aqui, ó. No mês, esse aqui é o calendário de Enoque. E esse aqui é o calendário gregoriano, que é dia 23, ó. Que foi ontem. Hoje é 24, que a lua começou... A lua cheia foi ontem à noite e hoje ela tá cheia mesmo. Aqui é no calendário gregoriano, mas é terça-feira, ó. E aqui o calendário solar de Enoque é o dia 3, que é terça-feira. Então, se você vê aqui 1, 2, 3, 4 dias atrás, foi o início do mês. Começou dia 1, aqui, ó, que era o 6º dia da semana, entendeu? Que começou o mês, que é como se fosse a lua nova para o judeu, que é o início do mês 8. Você conta 1, 2, 3, 4, vem sempre a lua cheia. Onde eles descobriram isso? Continua agora para você ver. Se o domingo for o primeiro dia da semana, o dia 3 será na terça-feira. Nós já mostramos aqui. Nós já verificamos isso há um ano atrás. Então, ano passado, nós estávamos contando como que nos manuscritos do Mar Morto, que eles anunciavam o início dos meses. Eles procuravam quando que era a lua cheia. Entendeu? Não é que a lua não tem função para nada. Ela mostra algumas coisas, mas ela não marca o mês. Ela mostra, ela testifica o mês, mas ela não é usada para começar o mês. Com o teste através da observação, você tem que olhar. E mais importante, confirma além da disputa ou dúvida razoável para homens de mente ensináveis que o Shabat é o mesmo que os pagãos chamam de sábado. Acabou a teoria do Shabat lunar e daqueles que dizem que o sábado, só porque ele tem um nome pagão, ele não é o 7º dia da semana do calendário de Enoque. No calendário de Enoque, você vai ver que terça-feira foi lua cheia e no calendário gregoriano também. Então, o Shabat foi sempre quantos dias antes? 3. 1, 2, 3 foi Shabat, ó. E aqui, o início do mês, dia 6. O início do mês 8. Então, isso aqui são anos, 20 anos pesquisando, tomando pancada, apanhando, chamado de louco pelas pessoas, né? Com tudo isso dito, procuramos o trono da lua cheia dia 3, ó. Se ontem foi a lua cheia, que hoje ela também é, porque ela fica hoje, porque o dia começa a amanhecer, né? Ela aparece de noite, porque a lua não aparece de dia. Não é verdade, irmãos? Então, no outro dia ela está cheia, né? Mas você pode ver que no calendário gregoriano, a lua, quem segue aí a lua como marcador de mês, a lua aparece de dia, viu? Então, nós já falamos isso várias vezes. Tem vários dias dos meses aí que a lua está lá de dia. 2, 1 hora da tarde, meio-dia, 2 horas, 3 horas, a lua está lá de dia. Como é que a lua foi dada para governar a noite se ela aparece de dia? É porque a lua nunca foi dada para governar a noite. No verso original, que eu vou mostrar para você aqui agora, que está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, sair daqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. No verso original, Bereshit 1:16, como está no hebraico, posso abrir. É que é um assunto muito extensivo, mas eu vou mostrar para você o básico, para você ter noção de que a gente não é um abestalhado, não, que não sabe ensinar hebraico, tá? Que as pessoas falam, mas esses caras não sabem hebraico, não falam hebraico, como é que eles sabem? Olha só a aula que nós estamos dando hoje para judeu e para quem não é judeu, para você saber
que está assim, ó, no 16. E Elohim fez 2 grandes luzeiros, que tem luz. Luzeiros é que tem luz própria. E Elohim fez 2 grandes luzeiros. O luzeiro maior para governar o dia, que é o sol, como você conhece, mas é Shamesh em hebraico, e o luzeiro menor para governar a noite, que você conhece como a lua. Só que no hebraico, tá assim, ó, o luzeiro menor para governar a noite, tá assim, ó, as estrelas. Ué, não fala lua. O pessoal deduz, o judaísmo ortodoxo, como a lua, ele diz que é menor que o sol, nesse calendário da NASA aí de terra redonda, que é uma bagunça, eles colocam que estão a milhões de distância da Terra, mas o luzeiro menor, eu vou fazer uma pergunta para você. O que é que aparece quando o sol, quando inicia o dia, aparece o sol, não é isso? No amanhecer? Fato, né? O solzão sobe. E quando acaba o dia, aparece a lua no pôr do sol exato ou aparece uma estrela? Depois 2 e depois 3, que é por isso que o judeu conta a estrela para guardar o Shabat, que eles seguem o calendário lunar, e eles começam o dia pela noite, quando aparece uma estrela, 2, 3, que é 3 testemunhas. Só que todos os dias à noite aparece uma estrela, que é o sinal do luminar menor. Depois 2, 3 e zilhares e bilhares e zilhares de estrelas. No original, não está escrito assim. Ó. Agora você pega esse aqui, eu vou pegar um versículo para vocês. Gênesis, ó. 1,16 nas Bíblias adulteradas, tá? Olha só. Pegar a NVI. Tem até a Torá aqui também, vou ler para você. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Olha o que eles colocam. Fez também as estrelas. E como que está aqui no original? Está isso no original? Não. O luzeiro menor para governar a noite. E não está escrito assim, ó. Fez também. Está assim, ó. Vet Kohavim. Vamos no hebraico? Vamos no hebraico para você ver? Gênesis. Ó, o cabeça do mês em Aviv é o início do primeiro mês do ano. Agora você vem aqui. Em Gênesis 1:16, você vai ver que eles introduziram palavras a mais. Tudo que você vê lua nova está introduzida. É a adulteração. O homem que colocou. É o entendimento humano colocado nas escrituras. Aí vira doutrina e aí você fica enganado. Ok? Olha só. Aqui está falando do Mashiach também, ó. E fez Elohim Aleph Tav, ó. Tá vendo? Foi Yahushua que fez. 2 luzes ótimos, ó. Yahushua fez a luz maior, ó. O Aleph Tav, para governar o dia. E Veet, ó. Yahushua, que é a mesma palavra do Veet aqui, ó. Que é o Aleph Tav. E Yahushua fez a luz menor para governar a noite. E aqui está aqui entre conchetes. Ele fez. Tudo que está entre conchetes e entre parênteses aqui não existe no original. Tá só assim, governar a noite. Ou Yahushua fez as estrelas. Aqui tinha que ser aqui, ó. O Aleph Tav fez as estrelas. O luminar menor para governar, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, as estrelas. Não tem isso aqui original. A nossa escritura, verdadeiro nome, é a única que resgatou isso em todos os versículos que você vê na sua Bíblia aí. Lua nova, não é lua nova, é Rodesh, é início do mês. E aí você fala, como que eu vou saber quando começa o mês? Se você estudar o calendário de Enoque, dos manuscritos do Mar Morto, com Rachel Elior, Avidigor Shinan, com o meu instrutor Yosef Moshe Kuniuchovsky, com milhares de irmãos que estão ensinando o calendário de Enoque, você vai saber quando começa o mês, que não tem nada a ver pela lua. Então, aqui, ó, o luzeiro menor para governar a noite, vírgula, et Kohavim, ou as Kohavim, ou Yahushua fez as estrelas. Quer dizer, a primeira estrela, quando acaba o dia, ela aparece no céu, que a gente fica esperando para acabar o Shabat. Quem já passou um Shabat conosco, nós ficamos esperando, quando dá para se ver, né? Quando não tem luz, aparece uma,
temos que esperar a outra, e quando achamos 3 estrelas, acabou o dia. E aí vem a parte noite daquele período, ok? Não vem o outro dia, vem a parte da noite. Primeiro vem o dia e depois vem a noite, ok? Então, esse ensino aqui, de se guardar, eu vou pôr aqui para vocês. Vocês guardarão os meus Shabbatot, que é os meus descansos, que o sétimo dia é o primeiro, e depois vem Pessa, vem Hag HaMatzot, primícias, Shavuot, Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot e Shemini Atzeret, são descansos, ou solenes descansos, ou descansos. E vocês vão reverenciar o lugar Kadosh. Então, eu tenho que reverenciar hoje o templo que esteve na terra, Yahushua, e hoje eu tenho que cuidar do meu templo para que eu cuide dos Shabbatots. Então, vamos voltar aqui para você entender como que eu vou guardar Shabat, sábado, ou as comemorações, se eu nem tenho tempo para estudar na cidade. Me explica. Você nem nunca ouviu falar disso. Tem que ter calma, tem que ter muito estudo. E graças a Yahuwah, ele colocou judeu tradicional, que nós mandamos o calendário, nós estamos seguindo esse calendário aqui, ele mandou, né, para a Reunior, e para a Arca, falou assim, ó, nós começamos a semana sempre no dia 4. Sempre o ano novo começa no dia 4, né, da primeira semana. Você vê que o Sol e a Lua foi colocado no dia, o Sol, a Lua e as estrelas, né? No caso, a Lua existia, as estrelas também foram colocados no quê? No quarto dia. Então, sempre no quarto dia é um Rodesh, que é o Rosh Rodashim de Aviv, que é esse do capítulo 12, que é o início dos meses. Aí você conta 30 e no terceiro 31, porque são 4 dias a mais para o marcador de primavera, verão, outono e inverno, são 4 marcadores a mais, não chegam a ser dias, são marcadores que dá o calendário de 364 dias de Enoque, ok? E aí você conta, a Vive, 1, 2, 3, 31, 3, 4, 5, 6, 31, 6, 7, 8, 9, 31, 9, 10, 11, 12, 31. O mês 12, o mês 3, o mês 6, 9, 12, são de 31 dias. E os outros meses são de 30. Não existe mês de 13 meses. Anos de 13 meses. Entendeu? E não existe anos que começam como esses ensinos do Gregoriano aí, que é bissexto, essas coisas todas. No calendário de Enoque, 30 dias, todo o mês 3, 6, 9, 12, são 31 dias. Depois Era, vem a Vive. E quando começa a Vive, vou mostrar para vocês. Quando começa a Vive, já temos o calendário. Puxa, eu fechei. Já temos o calendário, mas eu vou mostrar isso aqui, ó. O mês 1, ó. Todo dia 4 do mês, tá vendo? Do mês 1, quando é a primavera, sempre vai cair no quarto dia da semana. Eu já expliquei isso na Menorá. O braço da Menorá, o centro dele é o braço 4, porque ele colocou os luminares, o maior, que é as estrelas, a lua para testificar do sol, o sol, a lua e as estrelas. Então, você vê que no braço 4, deixa eu digitar aqui, ó, a Menorá. Vou mostrar aqui para vocês. Não ia me deter tudo não, aqui, ó. Vou mostrar aqui imagens, uma Menorá, tá? Vamos pegar a Menorá aqui. Uma Menorá, olha só. Vamos pegar essa aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Daqui para cá, certo? Esse braço aqui foi que ele representa os 7 dias da semana, porque tem 7 braços, representa a criação. 1, 2, 3, 4. Aqui, sempre aqui é o tronco, vou aumentar para você, é o tronco do calendário, que é a Vive. Depois você conta 3 dias depois, 4, 5, 6, 7 é o Shabat. É assim que se conta o Shabat. Você acha o ano novo de Aviv, que é sempre o 4º dia da semana de Aviv, ok? Depois do ano do mês 31, do mês 12, que é de 31 dias, vê 1, 2, 3, do 4º dia é Aviv, que é o mês novo, e 3 dias depois é 5, 6, 7 é o Shabat. E é isso que você vai ver aqui, ó. No dia
no quarto dia da semana de Aviv, ó, mês 1, tá vendo aqui o calendário de Zadok? Ele começa o mês novo, que é o Rosh Hodashim, o cabeça, o início de todos os outros meses. Não é lua nova, mas é cabeça dos meses. Você conta 1, 2, 3, sempre vai dar o Shabat. Você nunca vai perder o Shabat. É essa forma que nós ralamos para aprender. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, ó. Quarto dia da semana é Aviv, certo? Você tem que achar Aviv. Sempre cai quarta-feira. Depois, quinta, sexta, vem o primeiro Shabat do dia, do mês, entendeu? Do mês novo, do ano novo, ok? Aí você conta 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 é o próximo Shabat, que no caso foi dia 11, né? Aí você pega aqui no Gregoriano, para você saber, ó. O primeiro Shabat desse ano que se passou foi dia 21 de março. Tá vendo aqui, ó? E depois, dia 24 de março, foi o primeiro Shabat, que é chamado de sábado, ó, Saturday, ó. Que é um nome pagão, que não tem nada a ver com o sétimo dia de descanso, né? Mas ele cai no mesmo dia. Então, não tem como você dizer que no calendário Zadok, com o calendário gregoriano, eles são diferentes e pagãos. Se você for usar qualquer outro calendário, não vai bater o Shabat. O lunar não bate. O solar lunar não bate. O lunar, o Shabat lunar não bate. Só vai bater no Enoque, porque é o que está na Torá, que foi achado nas cavernas do Mar Morto. Então, a importância para você, aqui, ó, guardar os Shabatot, se ele pediu para guardar, é porque ele sabia que o momento da restauração do mundo, a partir do ano 4000, ele ia estar restaurando todas as coisas. Então, tudo está sendo restaurado. Nesses 2 versículos, eu podia ficar aqui 10 anos para explicar tudo que nós já estudamos sobre calendário e batíamos a cabeça na parede e nunca tínhamos o entendimento. Só quando os nossos irmãos judeus pegaram os manuscritos do Mar Morto e traduziram e falaram lá que nunca houve um calendário lunar que o judeu seguia, só o judaísmo ortodoxo, né, que vem da Babilônia, mas nunca lá atrás Moshe, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, nunca ninguém seguia pela lua, sempre seguia pelo sol. E o Shabat é sempre 3 dias depois do início do ano, ok? Aí você põe aqui, ó, vai entrar. Eu tenho aqui já o calendário novo do 2019, e aqui tá a mesma coisa. Tem 1, 2, 3, ó. Começa aqui, né? Aqui era 31, aqui atrás, né? E aqui, ó, aí o quarto dia da semana é o Rosh Hodashim, que é o cabeça dos meses, que é a Aviv, que é o verdadeiro ano novo, que o judeu segue no mês 7, e conta 3 dias depois é o primeiro Shabat. Você contando assim, desde o primeiro Shabat, todos os dias, nunca você perderá o Shabat. Ok? Não é tão simples assim, né? Dizer que eu tenho que guardar o Shabat, mas o problema não é nem como que se guarda, é como que você vai conseguir, se você não tem tempo para estudar, aí no seu serviço direto, não está numa comunidade estudando, séria, que as pessoas não são bitoladas, não são clube de luluzinha, porque eu lembro que na época, eu estava trabalhando na empresa americana e veio o Shabat lunar, e eu já estava querendo sair dessa empresa, falei, agora vai ser impossível, porque o Shabat pode cair na quarta, no outro mês pode cair na sexta, no outro mês pode cair na quinta. Aí os meus chefes vão falar assim, poxa, você é louco? Você entrou aqui que não seguia nada disso, porque lembra que a minha conversão foi progressiva, né? E eles já sabiam que eu estudava as escrituras, mas quando eu cheguei lá de kippah, de barba, e falando que eu era judeu, eles tomaram um choque, porque eu expliquei para eles, eles entenderam. E aí, eles falaram, mas o judeu guarda o sábado aí dessa semana, como é que você está falando que é o outro 7º dia? Eu falei, meu, quer saber de uma coisa? Deixa eu ir embora daqui, antes que os caras me chamem de louco, porque ia ser uma loucura. A gente descobriu que não tem mês de 31 dias, nem de 28. O mês tem 30. Não existe 13º mês, só existe 12. Não existe calendário lunar, só existe solar. Não existe ano novo em setembro, e sim em Aviv. Essa é o entendimento para você guardar os Shabbatot e reverenciar, e cuidar
no lugar Kadosh. Hoje nós somos a morada de Yahushua. Ele que fez e descansou, ele fez o Shabat e descansou no Shabat. Essa é a paraxá de Emor, de Bahar, no monte, que foi dada para Moshe, para que a gente pudesse entender que temos que guardar as comemorações. E se você for ler Atos 3, 21, vou compartilhar pela última vez, qualquer Bíblia aqui para você ver. Atos 3, 21. Qualquer Bíblia, para você não falar que nós estamos usando a nossa. Está escrito isso. No 20, está falando do Mashiach. Depois você deu um texto inteiro lá. No 20 fala do Mashiach, 21 fala assim, o qual convém que o céu contenha quem? O Mashiach. Até o quê? Até os tempos da restauração de tudo. Dos quais Elohim, ou Yahweh, falou pela boca de todos os seus profetas, puros profetas, desde o princípio. O Mashiach diz que ele não volta ainda, porque existe os tempos da restauração de tudo. Quando é que estamos sendo restaurados? Agora. Quando entrarmos no ano 6000, será a era messiânica, onde nós estaremos conhecendo os mistérios que foram ocultados pelos nossos patriarcas, nossos pais, que violaram a Torá e perderam toda a contagem, como é que se guarda a Torá, como é que se entende os mandamentos, e virou essa bagunça aí de judaísmo e cristianismo. Nos tempos da restauração de todos os tempos, aos tempos da restauração de tudo, começa a partir quando o Mashiach veio no ano 4000, já temos 2000 anos restaurando, entendeu? Por mais que Roma tentou impedir, que o judaísmo tentou impedir, que os gnósticos tentaram impedir, e todo mundo tentou impedir que os Netzarim anunciassem a verdade, está brotando Netzarim do trono, do tronco de Jessé, ou de Ishai, como diz Isaías 11:1, e brotará do tronco de Jessé, de Ishai, um rebento ou um Netzer, uma chia dando vida novamente para que a gente dê fruto. Estamos nos tempos de restauração de todas as coisas. Por isso que o céu segura, contém o Mashiach, que ele não vem ainda, porque se ele voltar agora, ninguém tem de bulufas de nada. Ele vai voltar quando ele estiver ensinado, muitas, não todas, porque ele vai ensinar a última coisa. Nós sabemos que ele vai ensinar as coisas mais profundas, ok? Mas a restauração de tudo é que ele deu aqui embaixo da terra. Calendário ele não deu aqui embaixo para a gente seguir? Vai restaurar. Ele não deu os mandamentos, a gente vai entender como é que guarda. Ele não deu o modelo da família, vai ensinar como é que é o casamento aqui na Terra, como que ensina o filho, como que é relacionamento sexual, como que se alfabetiza o filho, como que se come, como que se cuida, como que é o remédio aqui embaixo da Terra. Tudo aqui ele vai restaurar, ok? Até que ele, quando vê que está tudo restaurado aqui embaixo, as coisas celestes que ele vai revelar para nós, e aí que nós não sabemos, ele vai nos ensinar. Essa é a paraxá de Behar. Isso é Torá. Eu não estou dizendo que quem segue Shabat lunar, e quem segue calendário lunar, que o judeu, o adventista, nós estamos abominando. Não coloque palavras na minha boca. Nós erramos a vida toda tentando seguir uns desses calendários que, quando a gente pesquisou profundamente, viu que eles eram calendários que o homem fez a burrada de modificar e não entendia mais o outro, e o próprio judaísmo diz que esse calendário deles é provisório até que o Messias venha, até que tenha o templo, né? Então, o Mashiach diz que o Mashiach não vem até que os tempos de restauração de tudo ou de todas as coisas possam vir. Estamos nesses tempos aprendendo a Torá devagarzinho. Não podemos nos dividir por causa de calendário, por causa disso, aquilo, outro. Mas nós seguimos o que está mais aproximado. E temos o culhão, como diz os mais antigos, que é a firmeza de ter como Rachel Liora Vigor Shinan e milhares lá em Israel que não estão seguindo mais o calendário judaico tradicional, não iniciam mais o dia pela noite, não iniciam o ano pelo mês 7, porque essa irmã fala que a Aviv, e a Vigor Shinan diz que é a Aviv, que é o ano novo verdadeiro, que não existe várias coisas. E eu tenho aqui
Deixa eu ver. Avigdor Shinan. Eu tenho aqui um estudo dele de tudo que foi adulterado. Que ele coloca. Quer ver? Onde que está? Judaísmo. Aqui. Aqui, meus irmãos. Vou ler um pouquinho. Ó, isso aqui foi o irmão do judaísmo Nazareno, né? Que traduziu esse estudo aqui, mas ele está em qualquer outro lugar. E a gente pegou ele aqui para poder mostrar. Ok? E aqui existem algumas coisas que ele vai falar. Ó, o que o Avigdor Shinan, um judeu tradicional, afirma. Aquele irmão da Universidade de Jerusalém. O judaísmo atual não é bíblico, então, quer dizer, não pode ensinar ninguém que não segue Torá. É produto da tradição rabínica e foi criado durante os séculos 2 e 7 depois do Messias. Talmud, Midrash, Targumim e a literatura dos sábios judeus formam a pedra fundamental do judaísmo, e não o Tanakh. Eles seguem tudo isso daqui, não o Antigo Testamento, quer dizer, tradições. Ele que fala, um judeu, hein? O hebraico moderno, deixa eu ver se está aqui, tá aqui. O hebraico moderno é diferente do hebraico escritural. Por isso que você vê o meu nome Yahushef e não Yosef. Porque Yahu era o nome de Yosef verdadeiro, Yahushef. E eles não podiam falar Yahu, porque tinha o nome do pai, o trigrama, né? Yud, Rei e Vav. E eles colocaram Iô. E eles colocaram Ie. Por que nós não falamos Yeshua e Yahushua? Porque Yeshua é a forma que o judaísmo ocultou o nome de Yahushua, que é só Salvador em aramaico. E Yahushua está no hebraico escritural, que é o Pálio. Yud, Rei, Vav, Shin, Vav, Ain. Ou Yud, Rei, Vav, Shin, Ain, que é Yahushua. Ou Yahusha, que é o nome do Mashiach, como está na Torá. E não Yeshua, ou Yehoshua, ou Jesus, ou seja lá o que você já ouviu falar por aí. Entendeu? Por causa do judaísmo, de ocultar o nome que as pessoas conhecem. Jesus, que vem de Yeshua. Jesus não vem de Yahushua. Jesus vem de Yeshua. Agora, Yahushua não vem de ninguém, ele vem do Pai. Porque não existe ninguém fora de Yahweh a não ser o Mashiach. A teologia judaica não é a teologia do Tanakh. A Avigdor Shinan está falando isso em judeu tradicional. E sim a mishnaica e talmúdica. Olha, a forma de entender as escrituras do Tanakh não é a teologia do Tanakh. Eles não estudam o Tanakh, eles estudam o Mishnah, que é a interpretação de rabinos. Por isso nós não temos rabino no nosso grupo. A Alahá judaica vigente não é escritural, pois segue a visão dos sábios. Exemplo, de acordo com o Tanakh, quem determina a genealogia é quem? O pai. Tanto que os filhos de Yosef, ou Yahushef, com a mulher egípcia, foram considerados israelitas, e os descendentes de Boaz, com Ruth, também foram reputados como judeus. Porém, segundo a Alahá, do judaísmo atual ortodoxo, esse que ensina que o Mashiach não veio, que ensina o calendário lunar, que o dia começa pela noite, que o ano começa no mês 7, que tem que fazer jejum em honra Kippurim, que tem que fazer um monte de coisa que não está na Torá, é esses que estão influenciando essas pessoas que estão negando o Mashiach. A genealogia é determinada pela mãe, violando as escrituras, que eles falam que é pela mãe, só que na Torá sempre foi pelo pai. Você vê aqui, ó, ele coloca um monte, ó. Na época da Torá, não havia sinagoga, Kadish, Kol Nidrei, Bar Mitzvah, que crianças faziam, né? Com 12 anos, Talit, etc. Até Talit não tinha. É tradição. E tem gente, quando diz que vira judeu, compra kipá, compra Talit. Eu tenho Talit, mas eu não uso como mandamento. Está entendendo? As pessoas usam. Todos esses elementos vieram em tempos depois, ó, por meio da obra de quem? De rabinos. Por isso que você não vê de Talit aqui, você não vê de kipazinho, você me vê do jeito que eu estou aqui. Porque isso aqui é uma tradição judaica, não tem no mandamento da Torá. Se Moshe, Moisés, Davi e Yehudá Macabeu, Judas Macabeus, viessem ao mundo nos dias de hoje, ó o que o Chinel fala, não entenderiam nada que as pessoas fazem durante a liturgia judaica, já que eles não faziam o Shaharit, que é o serviço da manhã, com aquele livro de reza de Sidur. Ô, irmão Yehusef, como é que você reza o Sidur? Como é que você ora rezando? Nós não fazemos Sidur, irmãos. Nós fazemos da forma que nós queremos. Não existe uma forma de Sidur para poder fazer. Né? E nem o uso de tefilim, que é aquelas caixinhas. Existia sim, mas não esse modelo que é as caixinhas do judaísmo. Tudo isso que não tinha, irmãos, que eles introduziram. Ó.
Isso é um judeu tradicional falando. Os sábios dizem que receberam inspiração divina para ditar suas leis e tradições. Porém, onde está escrito isso? Em lugar nenhum das escrituras. Os sábios disseram que eles próprios receberam a autoridade do Criador. Para mudar a Torá? Difícil, hein? Para o judaísmo, a Shulchan Aruch, que é um livro, né? E Maimônides, Shulchan Aruch, que é um ensinador da Torá, né, através do livro dele, e Maimônides, que também tem as teorias de Maimônides, são mais importantes do que o Antigo Testamento, primeiras escrituras. Peraí, eu aprendi que é o Tanakh que é importante quando eu comecei lá na igreja, mesmo se eu nem sabia a Torá, eu queria saber o Tanakh. E os cristãos evangélicos falavam assim, não precisa ler isso aí não, lê só o Novo Testamento, tá bom. Foi por isso que o Pedro me tirou de lá. O Tanakh é lido, interpretado de acordo com a ótica ditada pelos rabinos, ó. Não é mais pela verdade. É sempre um rabino que ensina. Se não for pelo que ele fala, ninguém está certo, eles falam. Abraão e Moisés não eram judeus. Eles falam que eles eram judeus. Eles eram hebreus, irmão, judeus da tribo de Judá. Todas as correntes do judaísmo seguem os sábios e não o Tanakh. No Talmud, vemos o debate constante dos sábios. Hoje, o judaísmo é monolítico, existindo grandes divergências entre os diversos grupos judaicos. Em cada século, as gerações foram promovendo a alteração do pensamento da geração anterior sobre o Tanakh, até que tudo ficou bem diferente do pensamento original acerca do Tanakh. Ó, um judeu falando isso que ele pesquisou. Ele não está falando isso que ele é um boca aberta, não. O cara é um israelita, ele é judeu, ele ensina na Universidade de Jerusalém, ele ensina em sinagoga. E os próprios judeus sabem disso. Eu tenho um vídeo no meu site, aliançanetzarimbrasil.com.br, ele dando uma entrevista aqui na Argentina, numa sinagoga judaica. E o cara está entrevistando ele, ficou de boca aberta, porque não sabe nada de Torá e só sabe de tradução. Exemplo, Tanakh foi adulterado pelo Talmud. O Talmud foi adulterado por Maimônides. As gerações posteriores fizeram novas alterações, e assim sucessivamente. Quer dizer, eles vieram mudando a Torá desde lá de trás. Por isso que criaram o calendário lunar, você fica esperando a lua nova ou a lua crescente para você anunciar um novo mês, e não existe isso. Tem judeu nazareno ou nazareno que segue isso, porque precisa aprender e retornar aos manuscritos do Mar Morto. E tá aí para todo mundo ver hoje, só não aprende quem não quer. É como se o judaísmo fosse uma pirâmide invertida, cuja ponta no chão é o Tanakh, e toda a estrutura posterior seja composta do Talmud e toda a literatura rabínica, ou tradições. E aqui tem um monte, ó. Eu vou mandar para vocês, para o povo discipulado, um monte de coisa que ele fala, ok? Então não somos nós que estamos menosprezando ou falando que somos os melhores. É manuscritos, é ensino, tudo isso é hoje de fácil acesso, porque você não apanhou igual a gente para aprender. Hoje nós postamos esses manuscritos no Mar Morto, mostrando as diferenças de tradução. Não existe na Bíblia lua nova. O Shabat começa no amanhecer e não no pôr do sol. O ano começa em Aviv e não no mês 7, e Yom Teruah, como o judeu faz, e etc, etc, etc. Guardarão meu Shabbatot e vão reverenciar o meu lugar Kadosh, Ani Yahuwah Elohei. Eu sou Yahuwah, vosso Elohim. Irmãos, aprendam somente a Torá. Quer aprender a Torá? Se inscreve no canal aí, vai vendo os vídeos. Entendeu? Não dá mais para fazer parte do discipulado dessas 100 pessoas. Senão, cada dia entra um, aí tem que voltar, espera 3 anos, se assim der tempo, para você aprender. Mas a gente é tão bonzinho que deixa os vídeos, não cobra nada. O discipulado é de graça, quem faz com a gente, né? E nós estamos ensinando essa restauração de todas as coisas. Tanto por judeus, como por caraítas. Seja lá quem estiver certo, nós citamos a fonte. Que nem eu estou citando a fonte aqui de um judeu nazareno. Ele pega pesado conosco, né? Detona a gente, já deu problema para a gente, mas tem material dele que é bom. E eu vou deixar de ensinar o material dele que é bom, porque ele já bateu na gente? Não. É uma forma de a gente dar outra face para ele. Estou falando dos seus ensinos, viu, Sadok Ben Derek? Que diz que a gente é adúltero aí porque o povo de Israel lá tinha mais que uma esposa, que nós não temos isso hoje, mas o povo tinha, e você diz que a gente é tudo adúltero, safado, sem vergonha, não tem nada disso aí não. Na Torá fala que o casamento era patriarcal, não era matrimônio.
na qual o Oriente segue hoje o matrimônio de Roma, que o sacerdote não casa, né? Mas pega criancinhas nos orfanatos aí onde cria católico desde pequenininho, estupra, abusa, ou eles eram o quê? Monogâmicos. Era proibido eles ter o casamento como o casamento dos hebreus, que um homem tinha a opção de ter uma ou mais que uma esposa. Nós vamos ensinar isso, não tenho vergonha de falar isso. Eu tenho uma esposa só. Eu vou ter vergonha de falar dos meus patriarcas, Abraão, Isaac, Jacob, Davi, Shilomo, Enoque, trocentos mil irmãos aí, porque tinham outras esposas, até Jacó e Jacob, que a gente veio das 12 tribos, que ele tinha 4 esposas. Eu vou dizer que eu sou adúltero? Não, tem que rever aí seu conceito aí. Se chegar em você esse vídeo aí, ô Tzadok Ben Derek, estou usando seus estudos aqui que você traduziu para mostrar que tem coisa verdadeira. Agora, as coisas que você fala errado, nós não vamos concordar, infelizmente. Mas não somos os donos da verdade. Estamos aqui para ensinar as pessoas e aprender também, ok? Guardem o Shabbatot ou os descansos do Criador. Ainda há tempo. Que Yahweh te abençoe e te guarde, no nome do Mashiach Yahushua. Até amanhã na Haftorah e depois na Brit Hadashah de Behar ou Bahar no monte. Shalom, shalom.